Família, vocês lembram que eu comentei aqui com vocês, depois da informação do Vene Casagrande, dizendo que o Vasco jogaria no Maracanã na quinta rodada, 50-50. Até coloquei aqui uns cortes, né, de influenciadores do Flamengo, mas batendo nele, criticando ele de forma pesada. E eu falei, Pedrinho, você tá no caminho certo. Se essa galera tá com raiva de você, você tá no caminho certo. Mas pontuei, né, o Pedrinho vai chegar, vai colocar na mesa um argumento bem racional, lógico, sensato, né? Ele não falou nada sobre isso, mas o Lucas Pedrosa, lá no programa Placar TV, ele falou que entrou em contato com um membro da diretoria e falou que o Flamengo aceitou reduzir isso, aluguel, e ele também, a diretoria tinha a ideia de manter esse clima amistoso para que futuramente, né, começando as obras de São Januário, o Vasco jogar alguns jogos lá. Entre outros argumentos ali, né, que o Pedrosa colocou. Mas eu comentei assim também, ó, esquece isso aqui, age com isso aqui. Mas, claro, tem alguns pontos pra gente trocar uma ideia aqui nesse vídeo. Além disso, família, poupou contra o Corinthians. É pra golear amanhã, hein? O Puerto Cabello de Madrid. Família vascaína, vamos falar aqui sobre a provável escalação. Quero trazer aqui dois comentários. Marcelinho Carioca mandando recado para o Pedrinho, falando do time do Vasco. Olha isso. Jorge Igor também falando, claro, do Carille, mas nem é o ponto principal, do João Vitor, família vascaína. E a gente tem aqui uma resenha também do Souza, Maxime Domingues, preparação do Vasco para enfrentar o Puerto Cabello. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando aqui do Maxime Domingues, que tem muito torcedor do Vasco que tava, né, a ideia de dar oportunidade para o Suíça, ele vai render, vai jogar, mas não aconteceu. E lá no Toronto FC, ele disse o seguinte, ó, tá aí, para mim é um movimento muito bom, pois eu não estava muito feliz com a minha situação no Brasil. Foi uma boa experiência lá, mas eu estou feliz de estar aqui em Toronto. Eu quero jogar e mostrar que eu posso fazer em campo, quero estar no 11 inicial, e por isso que quis sair. Quando o diretor esportivo do Vasco, Marcelo Santana, chegou até mim e disse que o Toronto estava interessado na minha contratação, eu disse a ele que estava interessado, pois não estava feliz com a minha situação. Daí começamos a conversar com o clube e eu quis vir. Tá aí, família vascaína, é um ponto interessante, eu até coloquei isso aqui, né, em um vídeo, com certeza teve uma conversa do Maxime com o Carille, né, que é o atual treinador do Vasco, e aí vai me aproveitar, vou conseguir, você acha que eu posso ser titular no Vasco? E com certeza, né, ele ouviu, segue sua vida, vai lá para os Estados Unidos. Assim, cara, muitos vascaínos, inclusive eu, né, a gente tinha aqui um pensamento, um discurso de, poxa, vamos dar oportunidades para ele, com ele eu acho que dá para sair alguma coisa, com o Jean Davi não, né? A galera não tem, né, essa ideia com o Jean Davi, não dá, não serve. Pode caminhar, seguir a vida dele. Com o Maxime era diferente, porque teve ali alguns momentos, jogando fora de posição, mas ao ponto dele chegar e ser titular do Vasco, eu acho que ele não ia conseguir. Sinceramente, eu acho que não. Claro que a gente tem aí jogadores que, nesse momento, não estão performando naquele nível que a gente quer. Cito o Paulinho, cito o Jair, cito o próprio Tietê. Então, se esses jogadores performarem, o Maxime jogando ali no meio campo, ou de terceiro homem, né, aí, com a saída do Paê, não sei se vai sair, ele poderia ter mais oportunidade, não sei, mas eu acho que é um bom movimento e, claro, comprova, né, os erros da diretoria nas contratações de Jean Davi e também Maxime. Na mesma linha de pensamento, tá aqui, ó, o Souza, tá na tela para vocês. Em busca de mais minutos em campo, o experiente volante Souza pode deixar o Vasco nesta janela de transferências interna. O jogador de 36 anos fez sua última partida ainda em janeiro pelo Cruz Maltino e está fora dos planos do técnico Fábio Carille. O volante entende que ainda pode render e avalia uma saída do clube carioca. A possibilidade de uma rescisão amigável é estudada nos bastidores, já que Souza tem contrato com o Vasco até o final do ano. O jogador nutre um carinho pelo clube, mas quer somar minutos e atuar em alto nível em sua reta final de carreira. Informação do André Erna. Família, eu acho que o Vasco está ganhando tempo, né, para a demissão do Carille. Com certeza é isso, porque não faz nenhum sentido os dois próximos jogos são importantíssimos. Contra o Porto Cabello e contra o Sport. Ganhando ele fica? Não acho que é assim. A demissão é o caminho, porque um treinador que
tem sempre nos seus trabalhos, né? O ponto forte dele é a parte defensiva, ter um time organizado, né? Tem aquela entrevista que ele deu, acho que no futebol árabe, né? Eu faço um gol lá e não tomo nenhum, eu ganho, tô próximo da vitória, sei lá, uma coisa assim. E aqui no Vasco ele não consegue organizar. E o Vasco toma gols que, assim, tira o torcedor do sério, sabe? No momento que eu estava assistindo Vasco e Corinthians, né? Ajudando aqui em casa, tava lavando a louça, e dá pra ver aqui, né, que a cozinha e a sala dá pra mesmo lugar assim, tem só uma divisória, eu consigo olhar pra televisão, lavando a louça, pô, deu vontade de quebrar prato, copo, porque é inaceitável, porque o jogo tava ali, não sei se você tem a mesma percepção que eu, tava ali, tá, lá e cá, dominando, marcação justa, eu falei assim, pô, cara, segurar um pouquinho, o Corinthians vai tentar atacar mais, vai sobrar os espaços, a gente vai criar, de repente faz 1 a 0 aí, segura, cara, aí toma um gol daquele, desanima, mano, a palavra é aquela, poxa, sabe, não dá. Um time profissional, um time como o Vasco, tomar esse tipo de gol, o cara sozinho escora ali, o outro chuta sozinho, pô, que é isso, mano? E aquele gol do contra do João Vitor, se é validado? Jardim joga na cabeça, pô, que é isso? Os trapalhões, sabe? Não pode. Então eu acho que o Carille vai caminhar. Por que eu tô falando isso? Porque o Souza poderia ter alguma oportunidade, sabe com quem? Diniz. Sei que você não vai gostar, mas com o Diniz, de repente, ele poderia ter uma chance de jogar pela questão do Diniz, né? Gostar de sair jogando, sempre construindo do início da defesa, e não dá pra negar que o Souza tem um bom passe, né? Então poderia ser ali uma opção pro Diniz. Agora com o Carille é complicado, né? E assim, as partidas que o Souza fez com a camisa do Vasco, muita dificuldade física, né? Técnica eu nem acho, eu acho ele bom jogador, mas fisicamente falando, o Vasco já é um time lento. E ter um volante ou um zagueiro como o Souza, o Carille até testou, né, no jogo treino, ele como um líbero ali, né? Um terceiro volante, um primeiro volante, Vasco sem a bola, formando ali o terceiro zagueiro, mas o Vasco acabou perdendo para o Boa Vista, né? Isso não dá. Vai com Deus, Souza. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre a renovação de contrato do PH, tá na tela para vocês. Vasco renovou o contrato de Paulo Henrique até dezembro de 2028. O antigo vínculo era válido até 2027. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu senti muita saudade do PH nesse jogo contra o Corinthians, né? Meu Deus, o Pumita tem até qualidade, bate bem na bola, mas é uma avenida, cara. É assim, uma coisa surreal o Pumita. Eu acho que o Pumita tem que mudar de posição, cara. Ou jogar com 3 zagueiros, ou um volante só ali pra ajudar ele, pra ele ter liberdade, porque como lateral, cara, o Pumita não tem noção nenhuma de defesa, sabe? Ah, meu Deus do céu, eu senti muita falta do PH nesse jogo. Sei que o PH uma hora ou outra, né, não vai tão bem assim, mas eu acho que a gente conta com um bom lateral. Ainda mais se você analisar aí o futebol brasileiro de um modo geral, eu acho que tem um bom lateral. Ele não tem a qualidade de cruzamento que o Pumita tem, mas nem compara na marcação, na intensidade. Cara, eu sempre esqueço de falar isso aqui com vocês, cara, sobre o PH. Às vezes eu fico achando que teria que ter um Moraes pro PH, e isso ser trabalhado durante os treinamentos. Não estou falando que o Moraes era craque ou que o Vasco vivia um bom momento naquela época, não é isso. Mas eu acompanhei muito aquela jogadinha, né? Wagner Diniz toca no Moraes, Moraes devolve próximo da área, pênalti. Foi 1 trilhão de pênaltis assim marcado pro Vasco, né? Wagner Diniz era rápido, flecha cega, corria bem, tocava no Moraes, devolvia, ele dava um tapinha, pênalti. Mas, nossa senhora, como o Vasco arrancou pênaltis dessa jogada. E o PH, ele tem muita força física. Às vezes ele fica ali com o marcador, ele não dribla bem, né? Ele dá um tapa fundo, às vezes não tem campo pra ele, de repente encostando um ali pra fazer essa tabela, pô, seria interessante. Aí sim ele chegar no fundo, arrancar um pênalti, sei lá, não é, né, família? Tá faltando o Moraes ali para o PH. Seguindo aqui, mas é bom lateral, é bom lateral. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre essa questão aí do Maracanã, porque olha, o Pedrinho deve ter gostado nada aí dessa liminar, porque olha, a galera tá pegando no pé do Pedrinho, já estava pegando, né, porque ninguém gostou, inclusive eu critiquei aqui, falei que ele deveria pensar com o coração e não com a cabeça, né, até porque, por tudo que a gente está ouvindo aí, né, dos flamenguistas e tudo mais. Então, assim, antes de deixar aqui a minha opinião, vamos seguir aqui com as informações, ó. Venia Casagrande. Flamengo entra em contato com o Vasco após Justiça conceder liminar para o clássico acontecer em São Januário. O rubro-negro quer entender a situação, pois os clubes têm um acordo para o jogo acontecer no Maracanã. O Flamengo acredita que o Vasco não levará para frente a ideia de jogar em São Januário, mesmo com a liminar. E é isso, né, família, que vai acontecer, porque tá aqui, né, Vasco acata a vontade do Flamengo e o clássico 2 milhões será no Maracanã. Isso aqui é a página, né, que tá falando. Mesmo com a autorização judicial, a diretoria do Vasco, liderada pelo presidente Pedrinho, preferiu manter o acordo com o rival. E assim, por respeito à sua opinião, cada um, né, tem a sua,
Muita gente batendo no Pedrinho aqui nessa situação, porque pô, se a questão era o BEP, né, que vetou o jogo, e agora que tem aí a liminar, eu sei que ela pode... Pô, cara, esqueci o termo, né? O Estado, eu acho, né? Eu vi uma coisa assim, pode entrar aí também, derrubar essa liminar. Eu não sei esses termos jurídicos aí não, família. Mas, né, poderia cair. E o Vasco não ter a possibilidade de jogar em São Januário. Me corrijam aí, né, se eu tiver errado. E aí é o lado racional, né, do Pedrinho aqui, porque, segundo o Lucas Pedrosa, o Flamengo aceitou reduzir aluguel, não sei se tem uma questão de... né, outras questões comerciais desse jogo aí contra o Flamengo no Maracanã, mas também o Pedrosa pontuou, né, ele entrou em contato com um membro da diretoria do Vasco, dizendo que o Vasco tem a ideia de mandar, né, alguns jogos no Maracanã depois que a obra São Januário começar. Então quer ter esse bom relacionamento aí, principalmente, né, com o Flamengo. Mas o torcedor não quer saber disso, né? E eu, assim, família, eu entendo a decisão aqui do Pedrinho, tenho certeza que ele vai falar e vai colocar na mesa esses argumentos que eu falo aqui com vocês, né? Racional, lógico, sensato, pensando na saúde financeira do clube, né? Futuramente também com a obra começando, com certeza ele vai ter esse tipo, esse tipo de argumento, né? Esses argumentos. Mas o torcedor, cara, não quer saber disso nesse momento, né? Ainda mais com o Flamengo. Então, assim, eu queria muito jogar em São Januário. Se eu pudesse decidir, definir, seria em São Januário, mas eu consigo entender o Pedrinho. Até porque, família vascaína, ainda tem essa questão, a gente sabe que a justiça tem uma má vontade com o Vasco, então se acontecer alguma coisa nesse jogo, mano, é o prato cheio para de repente paralisar São Januário, interditar São Januário, e isso não é interessante pra gente aí, né, visando Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas eu gostaria sim, cara, de jogar contra o Flamengo aí em São Januário, até pensando na questão técnica, né? Mas é isso, que era a sua opinião. Seguindo aqui, pra gente falar de campo e bola e já projetar o jogo contra o Porto Cabello, trazer aqui também a visão, a crítica do Marcelinho Carioca e o Jorge Igor também. Antes de comentar aqui, né, que a galera, me parece, do canal Na Torcida Vascaínos, né, VDG Cast, na verdade, entrou em contato com o Jorginho, né, porque hoje cedo me parece que teve um rumor desse aí. E o Jorginho falou o seguinte: seria antiético falar de um clube que tem um treinador. Você gostaria do Jorginho no Vasco? Seria, assim, uma das últimas opções, família vascaína. Outra resenha também, que eu tava vendo mais cedo, falaram, cara, não lembro a fonte, que a multa rescisória do Carille girava em torno de, cara, 6 milhões. Eu acho que eu li isso, cara. Eu falei assim, pô, nem é possível, cara. Eu não vou nem acreditar nisso. O Pedrinho não faria isso nunca. O cara fala aí toda hora que não vai sacanear o Vasco. Dá uma multa rescisória de 6 conto. Tá de sacanagem. Aí o Pedrosa, com certeza a galera entrou em contato com o Pedrosa ali no X, né? Pra ele, se ele tinha essa informação. E ele falou isso aqui, ó. Aos que me perguntam sobre a multa de Fábio Carille, R$500 mil até o dia 30 de junho. Caso ele seja demitido a partir do dia 1º de julho, a multa cai para R$250 mil. Aí ele tá falando aqui, né, que os jogos contra o Puerto Cabello e o Sport serão decisivos. E eu não acredito nisso, né? Não é possível, família vascaína. Deixa eu colocar aqui esse corte do Jorge Igor, em seguida também do Marcelinho Carioca, porque eu acho que dá pra gente fazer um bololô aqui e deixar a nossa opinião, e claro, quero saber a sua também. Vamos lá. O desempenho do João Vitor, do sistema defensivo do Vasco, uma piada. Uma piada o João Vitor nos 3 gols. E uma piada essa história de que o Carille é o técnico que traz a solidez defensiva. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão com 2017 na cabeça. Eu tenho muita tranquilidade para falar do trabalho do Fábio Carille, porque vi 90% dos jogos do Santos no ano passado. Vi tudo. E foi um trabalho ruim em termos de produção. Bateu as metas, alcançou os resultados, porque o Santos tinha na Série B uma folha de Série A. A folha do Santos no ano passado, jogando a Série B, era mais cara que a do Fortaleza jogando a Série A. Então é óbvio que ele ia subir, mas jogando um futebol muito abaixo do que o elenco poderia render. Muito abaixo do que o time poderia produzir, tirando muito menos. E do Vasco, cadê a tal solidez defensiva? Não existe. Não existe. Então é mais um trabalho ruim do Fábio Carille. Eu acho que o Fábio Carille não durará muitas semanas ainda no comando do Vasco. Inclusive, eu acho que o risco de rebaixamento do Vasco, que já está dado, ele aumenta quando você tem um profissional do nível do Fábio Carille hoje. Eu não acho que o Fábio Carille hoje seja um profissional do nível da elite do futebol brasileiro, dos desafios que um time de Série A hoje precisa superar. Eu acho que o Carille hoje não está vivendo um momento na carreira para isso. Acho que o Carille vem de trabalhos ruins. O Carille, não se esqueçam, estava na 2ª divisão do Japão, antes do Santos. 2ª divisão do Japão. Então, a minha análise é profissional, repito, tenho nada contra o Carille, mas acho que hoje ele não reúne condições de treinar uma equipe na elite do futebol brasileiro. Mas hoje o Corinthians jogou contra um time juvenil do Vasco. As crianças.
Não Cara, tirando o mérito do Corinthians, sim. que foi bem demais, como você mesmo frisou, o Memphis Depay com o Yuri se entrosando, tão entrosadinho em tudo, tal, o Carrilho tirando onda, mas hoje o time do Vasco, meu amigo, um desrespeito com a camisa do Vasco, com o time da Casaca, o time da Cruzada, um desrespeito. Agora, presidente Pedrinho tem que tomar providência, olho. porque não dá não. A primeira pergunta que eu te faço. João Vitor merece um banco? Que isso, Thiago? Então, família, quando eu falo aqui que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco, a galera teve um entendimento errado. Eu não estou exaltando o João Vitor, estou comparando o João Vitor com os outros zagueiros que o Vasco tem. Nesse sentido, eu acho ele o melhor zagueiro do Vasco. Mas tem um problema nisso aí. É claro, se ele é melhor zagueiro do Vasco, olha a merda aí. E a atuação do João Vitor foi exatamente isso, né? Que o Jorge Igor falou. Piada. Piada. Brinquei aqui, né? No momento de raiva, que eu acho que deve ser, né? O João Vitor deve ser corintiano, então deu muito doce. Muito doce. Agora, ao ponto de barrar o João Vitor, não é uma decisão fácil, né? Que Maurício Lemos e Lucas Freitas na zaga também. Ah, meu Deus do céu. Sei lá, hein? Sei lá. A Maurício Lemos vem de uma boa partida, sim, apesar do erro contra o Melgar, mas não é tão rápido. O Freitas até tem uma boa mobilidade. O Oliveira, sinceramente, me deixou com o pé atrás. É complicado, família. Eu acho que é isso que o Jorge Igor falou. É muito mais mudar o treinador, contratar outro para que possa ajustar isso aí, né? E dar uma segurança defensiva ali para o João Vitor evoluir, porque a partida contra o Corinthians foi surreal, cara. Surreal, leitura de jogo, posicionamento, tomada de decisão. Nossa senhora, vem de uma partida horrorosa. E pegando o gancho ali do que o Marcelinho falou, é até interessante, né, pra gente debater. Porque assim, família, eu não estou falando da grandeza do Vasco, né, realmente eu concordo, o Vasco não tem time que condiz com a grandeza do clube e da torcida. Ainda mais porque você tem que analisar o seu atual elenco com seus adversários, né? E hoje o Flamengo tem um elenco forte, o Palmeiras tem opções, o Internacional tá aí muito bem com o Roger, e aí você tem que avaliar o seu elenco também em comparação com os adversários que você vai enfrentar. O Brasil, Campeonato Brasileiro, e hoje o Vasco não se coloca numa condição de conquistar. A realidade é essa. Mas eu entendo, principalmente se você tirar ali 2011 e 2012, que o Vasco ainda tinha um time competitivo, né, um bom time que ganhou a Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro e a gente sabe por quê, bateu ali nas quartas de final da Libertadores, né? Diego Souza, infelizmente, perdeu aquele gol. O Vasco tinha um bom time, tinha grandes jogadores. Jogadores que, poxa, já conquistaram na sua carreira, chegaram ali no Vasco com esse espírito vencedor. O Alexandro, o Alec Gol falou isso, cara, a gente já ganhou em tudo quanto é lugar, vamos ganhar aqui também. É isso que eu falo, às vezes, da falta de personalidade de alguns jogadores do Vasco que nunca conquistaram. Tirando o Coutinho, que já foi campeão aí, cara, não tem jogador do Vasco que foi campeão de nada não, cara. Então falta essa casca, falta essa bagagem. Mas nesse ano de 2024, em comparação aos últimos anos de terror, cara, eu acho que é o ano que o Vasco tem mais opções. Mais opções. Só que esse tipo de atuação que o Vasco teve em 23, que o Vasco teve em 24, não para, não acaba. Não acaba. O vascaíno tenta falar que o time do Vasco não é tão ruim como a galera fala, e esse tipo de atuação surge. E não vou colocar na conta dos 8 jogadores que não estão jogando, que são reservas, dava para performar melhor. Então o Vasco teve esse nível de atuação, tomando uma porrada pro Criciúma no ano passado, aí esse ano toma uma porrada pro Corinthians. Cara, não é porque, eu não sei se eu sou vascaíno, você é vascaíno, a gente só acompanha aqui o nosso time, mas eu não vejo, cara, outros times tomando essas porradas, tendo esse tipo de derrota vergonhosa. É um vexame, cara, que foi ali no sábado. Só que eu não acho o time do Vasco tão ruim assim pra performar desse jeito aí, da maneira que o Marcelinho tá falando. Ele tem um retrato desse jogo contra o Corinthians que nem precisou suar pra ganhar do Vasco. Porra, meu irmão, claro que ele vai falar isso aí. Cobra o Pedrinho, né, mete essa aí. Isso é uma vergonha com a história do Vasco, verdade. A atuação do Vasco foi vergonhosa. Ninguém ali honrou a camisa, pô. Ninguém honrou a camisa, a verdade é essa. Então, assim, pelo amor de Deus, galera. Cara, o YouTube me complicou, agora que não pode falar mais palavrão, cara. Mas, poxa, tem que mudar a postura, tem que ter uma raça, uma vontade, pô. Ter aquela, sabe, um tesão pra entregar alguma coisa, porque não é possível, cara. Não é possível. Então, o que o Marcelinho falou aí, cara, isso tem que, já falei aqui no outro vídeo, né? Tem que incomodar os jogadores, pô. Tem que incomodar os caras, irmão. Porra. Família, e aí, pra finalizar o nosso vídeo, pra gente falar aqui sobre a preparação do Vasco para o jogo de amanhã,
Tá aqui, ó, Vasco encerra a preparação para enfrentar o Puerto Cabello, né? Tem algumas fotos aí também que eu posso mostrar para vocês, do Garré, Hugo Moura, separei aqui também do Coutinho, que vai estar em campo. Era uma boa partida do Felipe Coutinho, né, para ganhar essa moral aí, porque é um jogador diferente. O Carille falou na última coletiva, né, que o Garré vai ser titular, também espero uma atuação bem melhor, né, do Garré, para tentar ajudar, para tentar contribuir. Nesse sentido, né, de toda essa resenha que eu falei aí com a visão, né, do Marcelinho, a gente tem um Nuno, né, cara, que parece ser um jogador que vai contribuir, vai elevar o nível do Vasco. A gente vê que ele é diferente, que tem boa técnica, tem personalidade, entrou ali no jogo contra o Corinthians, né, no meio campo deu um bom passe pro Alex Teixeira, foi a primeira ou a segunda finalização do Vasco no jogo. Então o Nuno é diferente. Então se o Garré contribuir, não apareceu muito ainda, vai ajudar, né? Felipe Coutinho, Nuno, Garré, e aí a gente chegar, claro, essa bola no Verratti para marcar os gols. Família vascaína, não é possível, né? Amanhã tem que ser vitória, é aquilo que eu venho falando. Ganhar do Puerto Cabello não pode ser argumento para o Carille ficar, né? Não pode. Pedrinho tem que tomar essa decisão o mais rápido possível. Fui, até amanhã.